Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Beatriz. Olá, bom dia, gente. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Daniele, para quem não me conhece. E temos aqui a nossa representante jovem conosco. Se apresente, por favor. Olá, meu nome é Júlia. Eu estou aqui representando os jovens nesse debate sobre o meio ambiente, nessa conversa, né? E é isso, esperamos muito que vocês gostem. Então, para a gente ir se harmonizando e entrando no clima, vamos fazer uma prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Eurípides Barçanufo, que nesse momento, Senhor, possamos ser inspirados para que possamos passar o conteúdo da melhor maneira possível, para que possa atingir o coração de todos. Que assim possa ser, graças a Deus. A ideia de Deus, Criador, co-criador. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres, do meio ambiente e da sociedade. Leon Denis, o grande enigma. Bom dia, pessoal! Então, a gente está aqui na sala do Paulo e a gente vai, assim, ele vai citar 3 afirmações dos espíritos e a gente vai debater um pouquinho sobre elas, enfim, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o nosso estudo. Bom dia, Paulo! Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. A doutrina espírita, a partir da fé raciocinada que ela nos propõe, ela nos leva a ter o conhecimento absoluto sobre a existência do Criador, que é Deus. E que, além disso, é nosso Pai, um Pai amoroso, justo e bom. Júlia, como é que você vê a fé raciocinada e essa certeza de que o Espiritismo nos faz ter acerca do Criador? Nossa, assim, eu acho muito interessante, né? E eu gosto muito da fé raciocinada. Mas, assim, eu vou te confessar que eu não tenho tanta certeza assim, mesmo com a fé raciocinada, sabe? Porque é uma coisa muito distante de nós, entende? A gente tem conhecimento sobre a matéria e sobre a espiritualidade, mas é algo bem distante de nós entender Deus, sabe? É uma coisa eterna. Mas a ciência e a filosofia, como são coisas mais próximas de nós, né? Elas nos ajudam, né? Ela, assim, me ajuda a entender mais sobre Deus e a pensar mais sobre Deus, né? De uma forma mais palpável, que eu quero dizer, entende? Enfim, Entendi, sim. mas aqui na nossa realidade material. Nesse caso, os espíritos dizem, lá no Livro dos Espíritos, né, que nos falta sentido ainda para compreender Deus, né? Isso é natural, mas a gente não tem como segurar Deus, por assim dizer, né? Mas pelo menos uma certeza íntima da sua existência, né? Da existência dele, o Espiritismo acaba nos trazendo de alguma forma com essa fé raciocinada. Verdade. Então vamos às 3 afirmações. A Vamos. primeira afirmação está lá no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 592, onde Kardec pergunta aos espíritos se existe uma linha limite, tá? No que diz respeito à inteligência entre os homens e os animais, tendo em vista que muitos animais, muitas vezes, parecem ser mais inteligentes que o homem. Daí que aliás, essa é uma pergunta bastante atual, né? É verdade. Os animais são mais inteligentes do que os homens. Parecem, pelo menos, né? Os espíritos respondem a Kardec. E lá no final da resposta, eles dizem o seguinte: reconhece-se o homem pela ideia de Deus, né? Então, Júlia,
Você concorda com essa resposta? Você acha que nós, almas humanas, espíritos imortais, possuímos em nós esta ideia, esse sentido do Criador de tudo, da existência dele? Então, eu acredito que a gente possui dentro de nós a ideia de Deus na nossa consciência, né? E também olhando para o nosso corpo material, para o nosso perispírito, para o nosso espírito, a gente possui essa. Nós possuímos um pouquinho de Deus, né? Todo mundo possui um pouquinho de Deus dentro, né? Dentro de seus corpos, enfim. E ali também estão os ensinamentos, né, na nossa consciência. Mas às vezes é real difícil mensurar essa ideia, sabe? É muito difícil a gente, sei lá, medir, porque, como eu falei, é algo que a gente tem muita ideia desse início, meio e fim ainda, né? Então, por exemplo, algo eterno, sabe? Que sempre existiu e sempre vai existir, é algo difícil que para mim, sabe? Para mim é algo muito difícil pensar. Mas essa fé raciocinada, né? Quando eu olho para a natureza, quando eu olho para o meu corpo, cada veia, sabe? Cada, tipo, cada plantinha, enfim, a água, o mar, são coisas assim que me fazem acreditar, porque a gente pensa, poxa, quem seria capaz de fazer uma coisa tão bonita, sabe? De fazer uma coisa tão importante, tão inteligente, sabe? Mesmo sem raciocínio, né? Como a gente fala, né? Que é a natureza. Poxa, são coisas tão inteligentes, sabe? Que trabalham juntos, tipo, trabalham juntas, na verdade, né? As formigas, os animais, que estão sempre, não sei, querendo cuidar das suas crias, enfim. A sensação de coletividade, né, que eles trazem para nós. E isso é muito interessante. Assim, realmente essa ideia de Deus, né, eu acho que ela está pulsando em toda a natureza, pulsa dentro da gente também, né? Mas assim, e na natureza também, né? Isso que você tinha me pulsa em perguntado, né? tudo, né? Mas assim, quando os primeiros povos que habitaram o nosso planeta denominavam de deuses os fenômenos da natureza, como o trovão, o nascimento e o pôr do sol, a chuva, etc. Será que eles faziam isso apenas por não compreenderem aqueles fenômenos ou porque ali já existia essa intuição, esse pressentimento de que há algo superior a todos nós, um ser supremo? Então, assim, eu sempre pensei sobre isso, sabe? Sobre isso de nós, né? Na antiguidade, a gente... Quer dizer, na minha visão, desde sempre, a gente sempre teve essa necessidade de pensar em algo maior, né? Porque, poxa, a gente pensa, cara, por que eu tô aqui, sabe? Como nós raciocinamos, a gente tem essa capacidade de refletir sobre nós mesmos e sobre o meio que a gente está inserido, né? Então, e que bom que a gente tem essa capacidade, né? Que também nos ajuda no livre-arbítrio, enfim. E aí a gente pensa, pô, mas por que eu tô aqui, sabe? Por que eu tenho que fazer o bem? Entende? Sem essas coisas, a gente não tem sentido, sabe? Parece que as coisas são em vão. Mas quando a gente começa a pensar em Deus, na ciência, na filosofia, sabe? Com o embasamento também da doutrina, a gente começa a perceber, sabe? Essas pequenas coisas, essas coisas que parecem simples aos nossos olhos, né? Mas que assim, são imensas. E, por exemplo, a natureza, né? Que eu falei mesmo, tipo, o oceano, cara. O oceano, a gente não conhece nosso próprio cérebro, sabe? E assim, isso que faz a gente refletir. E desde antigamente a gente pensa sobre isso, né? A gente sempre teve essa necessidade de acreditar em algo maior do que nós, né? O fogo, por exemplo, né? Que existia também o Deus do fogo, enfim. É isso. Eu gostaria de arriscar dizer que eles tinham já em si essa ideia, né, esse sentimento de Deus, porque hoje a gente vê algo desconhecido que a gente ainda não consegue explicar, mas a gente não denomina essa coisa desconhecida de Deus, né?
Então, porque a eu gente agora acredito... já tem isso de querer embasar na ciência, né? Que a gente já está mais avançado. Exatamente. Então, eu acho que eles já tinham essa ideia em si, né? E não era à toa que eles denominavam aquilo que eles desconheciam de deuses, né? E De também, Deus ou Paulo, de Deus. coisa que eu pensei agora, a gente sempre teve inserido nesse meio espiritual também, né? O meio espiritual e o meio material também se conectam, né? Esses meios se conectam. Então, a gente sempre teve essa influência, também sempre tiveram médiums, né? Nós sempre fomos médiums, né? Sempre teve essa conexão. Então, sabe, isso da gente trazer o que a gente veio lá da erraticidade, não que a gente trouxe, né, lá do plano espiritual também, e essa ligação, né, com espíritos desencarnados, enfim, muito, também influencia muito, né, nessa ideia sobre Deus, né? E é isso. A gente, mesmo que inconsciente, a gente está ligado com os outros planos da vida, né? Mesmo Exato. de forma inconsciente. Então, olha só, é necessário, antes da gente passar para a segunda afirmação que a gente vai desenvolver, que a gente vai estudar, lembrar que Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse que nós somos deuses. E ele se referiu a esse Deus, e ele se referiu a esse Deus supremo e criador como Pai nosso que estás no céu. E aí, a partir daí, foi necessário a humanidade inteira reformular essa ideia que se tinha de Deus, né? Que era de um Deus vingador, que gostava de guerras e de fazer sofrer aqueles que não acreditavam nele. A nossa segunda afirmação, ela está na pergunta 27 do livro O Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? E aí é perguntada a Emmanuel, que é o espírito mentor do Chico, e quem está dando as respostas também no livro todo, né? A pergunta é a seguinte: como devemos compreender a natureza? E ele responde que a natureza é o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro de vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem. Júlia, a partir dessa resposta de Emmanuel, a gente não pode mais continuar enxergando a natureza apenas como as árvores, plantas, rios e mares, etc. Como é que você pode ampliar esse novo significado, dando a ele uma estruturação de todo o ambiente que nos cerca, recursos e oportunidades que a gente tem de aprendizado junto a essa natureza? Como é que você vê isso aí? Nossa, assim, rapidinho, eu só queria comentar sobre a frase que você passou, né, de Emmanuel, que ele fala sobre o livro de vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, ou seja, a natureza é o livro e nós somos as personagens, né? Exato. E a gente que está inserido nesse meio, e não ao contrário, não é a natureza que se inseriu aqui, né? Então, acho que a gente precisa, antes de tudo, ter respeito, né? Porque nós que nos inserimos, mesmo que é para ser um equilíbrio, né? É para ser um equilíbrio entre as personagens e o livro, né? Enfim. E sobre a pergunta que você me fez, eu acho que o meio ambiente vai muito além, né? Eu acho que o meio ambiente, não sei se você concorda, mas acho que o meio ambiente ele tá em tudo que nos cerca, sabe? Tipo, os nossos fluidos, as nossas vibrações, assim, o que está ao nosso redor, sabe? As energias. Então, tudo que a gente conserva também ao nosso redor, né? Que a gente faz, continua, mantém ao nosso redor, né? Com as nossas ligações, né? Tipo, com o nosso pensamento também, é o nosso meio ambiente, né? É o que a gente construiu para nós. Enfim, acho que é isso. É isso e ainda mais, né? Até o nosso próprio corpo físico, ele faz parte do meio ambiente, porque se a gente lembrar, né, dos espíritos, quando eles dizem que o material, né, com o qual foi feito o nosso corpo físico, ele foi retirado do planeta, né? Do material do planeta em que a gente está vivendo. Então, o nosso corpo físico
está inserido também no meio ambiente. E nós, espíritos imortais, estamos nos utilizando não só do corpo físico, como de tudo aquilo que está à nossa volta, né? Que esse livro divino, né? Que Deus colocou à nossa disposição, né? Então, e aí a gente vai concluir esse pensamento da seguinte forma. Leon Denis nos diz que toda a obra da criação e nós, os seres pensantes do universo, somos irmãos, porque temos a mesma fonte de origem que é Deus. Vamos lembrar também que o fluido cósmico universal, princípio da matéria, né, está em toda parte, mesmo onde não conseguimos ver nada, como dizem os espíritos. Ele nos cerca, nos envolve e até mesmo nos atravessa. Por isso, tudo está interligado e conectado infinitamente. Tudo que afeta o meio, afeta a mim. E tudo que me afeta, afeta o meio em que eu vivo também. Então, cabe a cada um de nós, né, através de sentimentos generosos, atos de gratidão, amparo ao próximo e cuidados com os nossos pensamentos e qualquer atitude que seja, contribuir com Deus na conservação de onde estão e de onde saem todos os recursos de que nós dispomos para o nosso progresso, né? A natureza, ela progride por força desse estímulo íntimo, né, que toda a criação possui. Essa força que impulsiona a gente para frente, né, que nos faz ter essa sensação de que a felicidade está logo ali, mais à frente no caminho. É a lei de progresso, né? Essa é a lei de progresso que rege todo o universo. Seguimos ainda aqui cambaleando em direção a essa fonte inesgotável de amor, que é Deus. E aí nós construímos nossa própria habitação particular, criamos um mundo todo novo, com vestimentas, calçados, novos alimentos, transportes, enfim. Progredimos muito intelectualmente com a ciência e a tecnologia. Por isso, nós nos tornamos co-criadores, né? Utilizamos tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para elaborar a civilização. E com isso também veio essa necessidade de amor, de solidariedade, de pensar no coletivo como um todo. Jesus nos pediu que amássemos ao outro como amamos a nós mesmos. Então é preciso a gente entender que a gente não vai conseguir amar o nosso próximo se a gente não tiver esse mesmo sentimento por nós, né? E quando eu amo a mim, cuidando do meu corpo, dos meus pensamentos, sentimentos e atos, eu estou abrindo no meu ser todas as possibilidades para receber o outro como um irmão de jornada, né? E se tudo isso acontece no nosso íntimo, né? Se a gente consegue fazer com que isso aconteça dentro de nós, a gente não consegue mais negar esse sentimento de cuidado para com o meio em que nós vivemos. Ele se torna imprescindível, né? E amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente isso. Hoje, a gente constrói computadores e aeronaves, né, que nos levam a explorar o universo fora do nosso planeta, fora do planeta onde a gente vive. Um dia, nós vamos construir mundos inteiros, planetas, estrelas, galáxias, né? E continuaremos a ser co-criadores. Só que aí numa escala, né, diretamente proporcional ao nosso adiantamento moral e intelectual. Algum comentário, Júlia, você gostaria de fazer sobre tudo isso? Olha, eu tenho um comentário sim, assim, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nessa frase que você falou, sabe? Que é essa força que nos impulsiona, né? Que é a lei do progresso, que a gente sempre quer melhorar. E eu acho, assim, que a natureza é algo tão profundo, entende? É algo tão inteligente, é algo tão bonito que, assim, eu vou falar uma palavra difícil, mas é inenarrável, ou seja, é algo que não dá para, eu não consigo expressar, sabe? Aprendi essa palavra esses dias aí, por isso que tô falando. Aí, assim, não dá para descrever mesmo. Por isso que eu fico muito bem, sabe? Quando eu tô cercada dessa energia da natureza. Mas às vezes eu também esqueço que eu também sou natureza, sabe? Eu também esqueço que eu tô inserida nesse meio e que, assim,
o meu espírito, os meus fluidos, os meus pensamentos, o meu corpo, tudo é natureza também, sabe? Então, por isso que a gente não pode se sentir superior, né? Só porque a gente pensa. A gente não pode achar que a gente é melhor só porque a gente, sabe, tem a condição de raciocínio. A gente precisa valorizar essa condição de raciocínio, né? E assim, Não, por não isso que a dá gente... para menosprezar, subestimar a natureza, Exatamente, né? exatamente. E assim, a gente precisa cuidar, né, da natureza. Tanto de nós, como você falou, né, do cuidado com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, né? Porque para a gente cuidar dos outros, a gente precisa se cuidar primeiro, né? E também porque nós somos natureza, né? E demonstrar esse carinho para nós e para o nosso, assim, para a natureza que está ao nosso redor também, né? Assim como nós somos naturezas, outras pessoas também são natureza e os animais também, os fluidos, vamos dizer assim, as plantas, os vegetais, os minerais. Enfim, eu acho que falta esse carinho, né, pela natureza. Um Enfim. carinho pela criação, né? Exato, que É, se a gente demonstrar o carinho por isso, a gente está demonstrando carinho ao Criador, né? exato. É uma forma de amá-lo, né? De Exato. louvá-lo. Mesmo que a gente não entenda, Então, para a gente encerrar, vamos lembrar de uma mensagem do apóstolo Paulo, que está lá no Livro dos Espíritos, né, na quarta parte, capítulo 2. Após a pergunta 1009, Paulo nos diz que o objetivo da humanidade é gravitar na direção da unidade divina e que, para atingir esse objetivo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Bom, gravitar-se é mover-se, né, ou ir em direção a um determinado ponto, e através da gravidade. Nesse caso, nós somos os seres que se movem, que gravitam em direção a Deus, assim como os planetas do nosso sistema solar, né, gravitam em torno do Sol. Então a gente pode deduzir daí que Deus é o Sol das almas, né? A gente segue na direção dele com os recursos do amor, da inteligência e de todo o ambiente que nos cerca, que também deve evoluir. Então, sem a ideia de Deus em nós, não haveria progresso. E nisto se encerram toda a justiça, o amor e a ciência de que Paulo nos fala. E aí, Júlia, você gostaria agora de fazer alguma colocação final para o nosso estudo? Olha, eu fiquei pensando sobre essa parte de vós sois deuses e que Deus é o nosso sol. E eu acho que nós podemos sim iluminar a vida de outras pessoas, né? Nós podemos sim ser o sol de outras pessoas e o nosso próprio sol. E nesse momento assim tão delicado que o planeta vem atravessando, né, de transição e tudo mais, a gente precisa cultivar mais a empatia e a esperança, entende? E porque a gente sabe que Deus tá assim tomando conta de tudo, enfim. E a gente vai precisar também trabalhar o perdão, a calma, né? Principalmente, e paciência também, porque tudo vai passar, de verdade. A gente precisa ter essa fé, essa esperança, mesmo que seja difícil, sempre que der, sempre que a gente conseguir, tentar ver as coisas com mais positividade, passar mais positividade para o outro também, né? Que aí vai até melhorar o nosso meio ambiente individual. Enfim, é isso. É isso aí, Júlia. Vai passar, né? Com calma e muita paciência. Olha, muito obrigado, tá? Um beijo grande e até mais. Eu que agradeço, tô adorando. Beijo! Beijo. Em resumo, a natureza e a alma são irmãs, com esta diferença de que uma evolui invariavelmente segundo um plano estabelecido e que a outra traça ela própria, numa página em branco, as grandes linhas de seu destino. Elas são irmãs, pois todas duas provêm de uma mesma causa eterna. Leon Denis, O Grande Enigma. Olá!
Olá, gente. Estamos agora na sala da Bia. Oi, Ela vai começar um pouquinho com a gente. isso. Bom dia a todos, bom dia, Júlia. A nossa conversa de hoje, ela tem dois objetivos. O primeiro é analisar como a presença de Deus pode fazer diferença nas nossas atitudes para o meio ambiente. E o segundo é compreender que o mundo espiritual é real, nos faz seres humanos melhores. E aí, para começar, eu gostaria de perguntar para você, Júlia, se você reconhece Deus na sua vida. Olha, já tô até reconhecendo com o cachorro, né? Que é a natureza. Tá tudo aqui em volta. Mas, enfim, usando essa fala, eu reconheço Deus nas coisas simples, sabe? Por exemplo, na natureza mesmo, né? A natureza não é algo simples, mas assim, eu vejo, sabe? Eu sinto Deus, por exemplo, quando eu olho para uma fotossíntese, para uma planta, sabe? É algo que nenhum ser humano teria capacidade para criar uma coisa dessa, sabe? O mar, a água, é algo muito, muito profundo, assim, né? De uma maneira figurada, né? E é muito, sabe? Sei lá, quando eu olho para a natureza, eu sinto um conforto. E também com a questão da reencarnação, né? É uma oportunidade nossa. Sim. E você acha que saber da presença de Deus faz alguma diferença, influencia nas suas atitudes? Nossa, influencia muito. Faz muita diferença nas minhas atitudes. Assim, de verdade, muita diferença nas minhas atitudes. Mas eu não ligo diretamente a Deus, sabe? Eu ligo indiretamente. Por exemplo, na lei que está na nossa consciência, né? Na questão também das consequências, eu penso muito, poxa, eu sei que eu vou ter consequência se eu fizer isso. Então, por causa da reencarnação também, né? Então, eu reflito antes de fazer. E, assim, coisas que ligam a Deus indiretamente, mas de uma forma ou outra, né? Tá associado. As suas falas foram muito boas, Gil, porque quando a gente começa a compreender a ideia de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que ele é verdadeiramente justo e bom, isso implica que tudo e todos estão ligados a ele e que sua lei é de amor. Então, sendo ele o criador de tudo isso que a gente conhece e o que não conhece, a gente consegue perceber a presença dele, está em todo lugar, está em todo o universo, ou seja, né, está em toda a sua obra. Então, quando você diz que reconhece Deus nas coisas simples e principalmente na natureza, é justamente reconhecê-lo na sua obra. E não seria diferente, já que a gente está falando aqui de Deus, o homem e o meio ambiente, dessa nossa relação de nós, os homens, com o meio ambiente. Até porque nós somos frutos da mesma árvore que é Deus, o nosso Criador. E aí, uma questão que me vem, assim, que eu acho interessante de falar, é da vida futura. Quando você falou também de reencarnação, lembrei disso. Porque a gente sabendo que nós somos espíritos encarnados e que estamos ligados ao meio ambiente, e aqui eu digo meio ambiente no sentido que envolve todas as coisas com vida e sem vida, que afetam no funcionamento do nosso planeta, eu me pergunto como eu devo agir diante dessa relação. E é aí que eu acho legal da gente lembrar que a lei de Deus é de amor. Então, se a lei de Deus é de amor e nós estamos ligados, a nossa ação com o meio ambiente também tem que ser assim. Pode ser um pouco estranho, abstrato falar assim, mas com os exemplos que a gente for conversando aqui, talvez isso fique um pouco mais claro. Não fique totalmente para mim também, né? A gente vai aprendendo. E aí vale lembrar também que quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta qual é o objetivo da encarnação, um dos objetivos é que nós devemos saber o nosso papel na obra da criação. E uma coisa muito legal que eles dizem também é que a gente tem que saber como usar os recursos que o mundo nos oferece, que a Terra, no nosso caso, né, nos oferece. Então, assim, a gente consegue ser co-criador, ajudante de Deus
e, consequentemente, nos evoluir. E então, né, voltando à parte da reencarnação, muitas vezes, por a gente saber que nós somos espíritos imortais, a gente já escutou várias vezes a gente se achando como o inteligente, superior de tudo, né? Mas na verdade não é assim. Justamente por ter esse conhecimento, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque pensa só, esse é o planeta que nos acolhe, que nos dá todos os materiais, os recursos que a gente precisa para sobreviver e que sem essa oportunidade a gente não poderia estar trabalhando no nosso aperfeiçoamento, né? Na nossa evolução como espírito. Então, pensar nisso é muito importante. E aí eu gostaria de perguntar se você gostaria de fazer algum comentário sobre o que a gente está conversando até agora. Bia, assim, eu concordo com tudo que você disse, de verdade. E o que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é que uma vez eu fui pesquisar o significado de natureza e um dos significados deu que é algo que funciona sem o homem. Ou seja, é quase um tapa, né, na nossa cara. Uhum. Porque a natureza, ela tá ali, mas ela não precisa da gente para viver, sabe? Ela tá ali no canto dela, sabe? Mas a gente precisa dela para sobreviver. E é nisso que a gente consegue entender mais como Deus, assim, nos presenteou, né, com a natureza para nos auxiliar, para a gente poder evoluir na prova, nessa vida, né, enfim, em todas as encarnações. E como você falou, né, cada natureza é diferente no planeta, a gente não sabe como é no outro planeta. E a gente acaba vendo com a reencarnação que como a gente nos prejudica também, além de prejudicar a natureza, né? Porque primeiro que nós somos natureza, a matéria se transforma, enfim, a matéria do nosso corpo. E segundo que se a gente prejudica a natureza hoje, a gente vai voltar. A gente vai voltar nesse planeta depois, certamente, né? E então, quer dizer, eu espero voltar para cá, né? Espero acompanhar a evolução do tempo, mas... Sim, justamente. Pensando nisso, né, em como a natureza é importante, você já parou para perceber que na natureza, no meio ambiente, ela está dando para a gente a todo momento exemplos de como a ação divina age na nossa vida? De como na natureza a gente tem, assim, exemplos sublimes. Você já parou para pensar nisso? Assim, eu não paro para pensar toda hora, mas quando eu tô de frente, dá para ver muito bem. Mas, por exemplo, a formiga, sabe? A formiga que trabalha, sabe? Para um bem maior na coletividade. As abelhas também, as abelhas nos dão mel, sabe? E assim, é muito interessante isso. Eu até me lembro de uma vez que eu estava no Evangelizarte e um menino falou sobre a coletividade, né? Ele falou que nós estamos em sociedade para evoluirmos mais rápido. E eu achei isso muito interessante. Ele só tem 12 anos e eu achei isso muito interessante. Até anotei na hora. Mas... Espírito evoluído. Exato. E assim, a gente vê, né, a lei de sociedade, a lei de progresso, né? A gente vê tudo isso trabalhando na natureza, entende? É algo assim que é inexplicável, sabe? Porque a gente sempre fala, porque a natureza é inferior, porque não pensa, nós raciocinamos. Então, mas como assim, sabe? Por que a natureza é inferior, né? Uhum. E aí, com todos esses exemplos que você mostrou pra gente, né? Olha só o quanto que a gente tem para aprender com a natureza. E aí entra mais ainda o nosso cuidado que a gente tem que ter com ela, porque se a gente tiver alguma dúvida, não sei, é só olhar para o nosso redor que a gente vai perceber a ação de Deus na natureza. E aí, pensando em tudo isso que a gente falou até agora, eu fico me questionando, sabe? Por que a gente continua desmatando terras sem necessidade?
sabe? Às vezes a gente vê na Amazônia e não tem necessidade de desmatar tudo aquilo, porque a gente continua poluindo os mares, os rios, desrespeitando os animais e nós uns com os outros, né? Porque nós fazemos parte de tudo isso. E aí eu não consigo não pensar nessa dupla dinâmica que a gente tanto fala no Espiritismo, que a gente se percebe várias vezes, né? Usando de atitudes e de ações dessa maneira. E aqui eu estou falando do egoísmo e do orgulho, porque muitas vezes, quando a gente faz isso, as nossas atitudes estão sendo egoístas e orgulhosas. Eu sei que é difícil se desprender, que, assim, é difícil mesmo, mas eu não sei vocês, mas acho que já está na hora da gente começar a refletir mais sobre isso e de mudar esse quadro, porque a gente precisa desse planeta e se a gente continuar com esses tipos de pensamento, o que vai ser daqui em diante, né? Então, como a gente está chegando no final, eu acho legal a gente trazer para o pessoal que está nos assistindo exemplos e dicas do que a gente pode fazer para reverter essa situação com o meio ambiente, né, que a gente causou. Então, assim, eu gostaria de perguntar se você tem alguma ideia, se você já pensou sobre isso. Bom, algumas soluções aqui que eu anotei foram buscar marcas sustentáveis, né? Mesmo que essas marcas estejam buscando a sustentabilidade por lucro, né? Porque agora tá meio que na modinha, mas pelo menos eles estão fazendo, né? E é importante a gente pensar pelo lado positivo. Separar o lixo de casa, sabe? Não jogar o lixo no chão, acho que é uma das coisas, né, mínimas, né? Sim, no nosso dia a dia. Exato. Assim, a gente pode lutar nas causas das leis também, né? Procurar, assim, leis que, mesmo que talvez não sejam muito efetivas, pelo menos a gente está tentando, né? Sim. Enfim, apoiar pesquisas científicas, né? Pesquisas científicas que nos proporcionam mudanças. Por exemplo, no portal VEG teve uma notícia de uma sacola que vira alimento para peixe depois que ela assim entra em decomposição. E Nossa, que legal. e isso, hã? Que legal isso. É muito interessante. E não é só isso, sabe? Tem vários jeitos que a gente pode pensar de fazer, de mudar essa situação, né? Não sei, a reciclagem mesmo, sabe? A gente pode usar a nossa inteligência para alguma coisa boa, né? E trabalhar nas nossas más tendências, né? É uma das coisas, assim, primordiais do nosso progresso intelectual, porque a asa do intelecto, né? Como a gente aprende desde a evangelização, que as duas asas têm que estar juntas para a gente conseguir voar, da moral e da intelectualidade. Então, pensar sempre nessas duas asas, né? Porque sem uma ou sem a outra, a gente não vai voar, a gente não vai evoluir, né? E eu acho isso muito importante. Sim, perfeito. Então, com todas essas falas, a gente encerra por aqui. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. O Livro dos Espíritos, questão 540. Bom dia novamente, galera. Bom dia, Júlia. Bom dia. Olá, Júlia. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora a gente vai refletir um pouquinho sobre a nossa condição de espírito e vamos avaliar um pouquinho as nossas ações comportamentais no meio ambiente. Então, vamos lá. Como a gente já tinha visto aí com a Bia, a gente sabe que nós somos espíritos imortais, a gente está encarnado no planeta Terra e a natureza como um todo ela foi destinada ao homem por Deus para a gente poder trilhar nosso caminho evolutivo. Mas, ao julgar pela maneira como a gente tem se comportado, a gente esquece que a gente é espírito imortal. E, infelizmente, a gente coloca as nossas necessidades materiais na frente das necessidades espirituais.
E a gente encara a natureza, na maior parte do tempo, como um recurso para nos servir, exclusivamente para nos servir. Mas, na verdade, a natureza não está aí só para servir a gente. A natureza é um empréstimo divino. E, por isso, ela necessita de cuidado e dedicação da nossa parte. Júlia, então, como é que o nosso estilo de vida atual contribui para a degradação do planeta? O que você acha? Olha, nosso estilo de vida atual contribui muito para a degradação do planeta, principalmente, Dani, com o nosso padrão de consumo, né? Que a gente consome as coisas sem pensar de onde elas vieram, né? Porque tudo que a gente produz, tudo que a gente consome, vem de uma matéria-prima, né? Vem da natureza. Então, se a gente não está pensando nisso, muitas vezes eu também não penso. Quando eu compro alguma coisa, eu não penso que eu tô, sei lá, quando eu uso muito papel, eu não penso que eu tô acabando com uma árvore. Não penso nisso, sabe? Mas a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? E aí, por exemplo, como é fabricado o algodão, né? Como, tipo, o plástico que vem do petróleo, né? Enfim, e diversas outras coisas também. Exatamente, você estava falando da questão do algodão, as roupas que a gente compra vêm do algodão, tudo que a gente consome é necessário, tudo que a gente consome é necessário matéria-prima para produzir. Então, essa postura consumista que a gente tem que reavaliar isso. A gente tem que pensar que tudo que a gente está consumindo, tudo que é fabricado, na verdade, ela utiliza recursos, esses produtos utilizam recursos da natureza. E se a gente continuar consumindo assim, se a população continuar crescendo do jeito que está crescendo, se a gente continuar com esses mesmos hábitos de consumo, daqui a 10 anos, existe uma pesquisa dizendo que se a gente continuar nesse ritmo, daqui a 10 anos serão necessários a equivalente 2 planetas Terras para sustentar a gente. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Um exemplo simples de como que a gente pode mudar. O smartphone, o telefone, ele se tornou um bem quase essencial no dia a dia contemporâneo. Mas pouquíssimas pessoas pensam, reconhecem os impactos ambientais que são causados para fabricar esse aparelho. São vários recursos da natureza, minérios, para produzir aquele computador portátil que a gente tanto utiliza. E além da questão do aparelho, enfim, tem as embalagens. Aquele aparelho celular, ele demanda muito recurso da natureza. Então, o que a gente tem que pensar? Eu não estou dizendo para vocês para parar de usar celular, para a gente se desligar dessa tecnologia que facilita muito a nossa vida em vários aspectos. Mas vamos refletir um pouquinho sobre a compra de um celular novo. Tem gente que troca de aparelho todo ano. Será que é necessário a gente trocar de aparelho todo ano? Vamos repensar um pouquinho? Vamos pensar nisso e sem contar a questão do nosso aparelho antigo. Quais são os impactos que meu celular antigo vai deixar? É uma questão simples, mas, como eu disse, a gente não tem que ser radical. Vamos nos livrar vamos parar de comprar roupa, vamos parar de comprar celular, mas vamos pensar um pouquinho nos nossos hábitos. Uma outra questão que... Oi, pode falar, Ju. E isso é interessante, que é uma questão histórica, né? Da gente querer... A gente, como eu estava falando com a Bia, a gente trabalhou tanto a nossa asa do intelecto e esqueceu da asa da moral, né? E aí a gente começou a pensar muito na gente mesmo, na questão individual. Não tá errado a gente pensar na gente, mas a gente precisa entender que a gente está numa sociedade, né? E aí, por exemplo, as empresas começaram a ir num conceito de criar as coisas com prazo de validade, né? Por exemplo, o celular, muitas vezes ele é criado já, tipo, ele vai durar só um ano pelas empresas, né? Olha, esse celular aqui só vai durar um ano para a pessoa ir comprar de novo. Então, nosso padrão de consumo, ele nos atrapalha demais. Assim, claro, não estou dizendo, assim, capitalismo, que eu sou socialista. Não, estou dizendo que a gente pode encontrar outras alternativas, né? Mas isso vai vir com a nossa evolução. Eu acho que
conta muito a questão do bom senso, né? Como você falou, de tentar pensar em como os nossos atos impactam diretamente a natureza. A gente pode achar que não, mas a gente tem que imaginar que a gente vive numa sociedade. Então, tudo que a gente faz, se cada um desperdiçar, comprar demais, isso em larga escala, isso tem um impacto absurdo, né? A gente não sente, mas tem. A gente não sente, a gente não tem essa noção. E uma outra questão que a gente não sabe que impacta muito o meio ambiente é a questão do consumo de carne, principalmente a carne vermelha. Você tem essa noção, Júlia? Você sabia disso? Dani, assim, eu já pesquisei um pouco sobre isso e eu vi que, assim, algumas anotações aqui que eu fiz, mais ou menos 80% do desmatamento brasileiro está associado à criação de pasto, né? E aproximadamente 70% da água doce que está nos rios também são utilizados na atividade agrícola, né? E além disso, também tem a situação do metano que o gado libera, enfim, que atrapalha no nosso aquecimento global. É assim, claro, né? A gente não diz poxa, cortar a carne, mas questão de redução mesmo, eu acho. Exatamente, Júlia. O impacto, como você disse, é gigantesco. E a nossa bandeira aqui não é o veganismo, vamos todos virar vegetarianos e veganos. A questão não é essa. Vamos tentar reduzir, como você falou, o consumo da carne, né? Vamos começar com pequenos hábitos. E além da carne vermelha, uma outra questão, até que você tocou com a Bia, a questão do que impacta super negativamente no meio ambiente, a questão do plástico. Eu estive pesquisando que todo ano o homem produz 250 milhões de toneladas de plástico. E boa parte dessa produção, ela não é descartada de maneira correta. Ela não é reciclada. Estudos apontam que 7 milhões de toneladas elas acabam terminando de alguma forma no oceano. E os mais afetados, lógico, são os animais. Os pássaros, os animais que vivem no fundo do mar. E um exemplo, há poucos anos, a baleia Mink ela foi encontrada morta no norte da França, com 800 quilos de sacolas plásticas no estômago. Quase uma tonelada. Então, é absurdo. É muito triste, né? É muito triste. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer. Até você, como eu disse, você tocou um pouquinho nesse assunto, mas vamos lá, vamos priorizar as sacolas reutilizáveis. Vamos... e quando não for possível, como é que a gente descarta os plásticos? Como é que a gente descarta PET, garrafa PET? Pilha, né? Uma coisa que eu pensei, pilha, latinha. Sim, a gente não pode jogar pilha, a gente não deve jogar latinha. Então, assim, a gente ainda não tá, o Brasil ainda não tá numa vibe de descartar 100% do lixo, como a gente sabe que o Canadá tá nesse ritmo. Mas a gente pode começar, assim, eu tô tentando fazer isso, Júlia. Tô tentando descartar uns itens, assim, o plástico, a pilha, a latinha. Isso eu não jogo mais no lixo normal. Eu separo para reciclagem. Então, se a gente ainda não tem essa cultura de 100% do lixo para a gente separar, para reciclar, então vamos começar no pouco, para depois a gente, no futuro, abarcar o muito. Porque, como eu disse, pequenas ações elas já têm um impacto positivo aí pra gente. Olha, eu quero me inspirar em você para poder fazer isso, sabe? Para poder, quando eu estiver fazendo, por exemplo, quando eu for jogar alguma coisa, uma pilha no lixo, pô, caraca, não, né? Pelo amor de Deus, vamos pensar no meio ambiente. Porque eu ainda sou perfeita, né? Então eu faço coisas erradas também, mas fico com a consciência pesada, mais fácil, né? Mas a gente está evoluindo. Exatamente, você já está pensando nas coisas que você pode fazer, que isso está errado, você já tem essa consciência de que está errado, de que você deve mudar. Tem gente que não tem nem essa noção de que isso é tão prejudicial, de que a gente tem que mudar. O fato de a gente já ter essa consciência, já ter essa noção e já ter o desejo de fazer uma mudança, já implantar algum tipo de mudança no nosso dia a dia, já é um avanço, já é plantar uma sementinha para que a gente consiga
realmente efetivar isso, né? Colocar isso em prática. Vamos mudar um pouquinho falando de plástico, a gente falou de plástico, de pilha, mas vamos pensar um pouquinho na influência negativa dos nossos pensamentos, por exemplo. Você acredita que o pensamento tem uma influência na psicosfera? A psicosfera é o nosso meio ambiente espiritual. Você acha que o pensamento negativo, ele influencia o nosso meio ambiente espiritual? O que você acha disso? Olha, Dani, acho super, né? Acho super que influencia, porque o pensamento ele é criador, né? Como disse Leon Denis, né? O pensamento ele é uma das potências da alma e ele é criador, né? Mas é bom a gente lembrar que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, no mundo de provas e expiações, o mal prevalece, né? Então, assim, a gente vai ter energias negativas ao nosso redor, outras pessoas com psicosferas, né, também não tão boas, assim, tipo, não é que não tão boas, mas tem dias que a gente tá mal mesmo, e tá tudo bem, sabe? Acho que o ponto é a gente ter o autoconhecimento e da gente buscar pensar assim, poxa, se eu tô com esse pensamento negativo, né, vou tentar me conhecer mais para saber quando eu tô com pensamento negativo e tentar mudar sempre, né? Mas sim, respondendo sua pergunta, acho sim que o pensamento influencia muito, mas que a gente precisa olhar para ele com mais carinho, ao invés de nos culpar, sabe, por estar pensando coisas ruins, porque a gente vai pensar coisas ruins, querendo ou não, né? Concordo, Júlia, totalmente com o que você falou. Mas em relação a esses pensamentos negativos, a gente entende que estamos num planeta de provas e expiações. Então, sejamos vigilantes. O que a gente pode fazer, por exemplo? Vamos selecionar os filmes que a gente assiste, as séries, as músicas. A gente tem esse poder. Quando vem um pensamento negativo, vamos entrar em prece, vamos tentar elevar nosso padrão vibratório, vamos tentar ser mais otimista, porque o mundo está tomado por um negativismo absurdo. Vamos lutar contra isso. A gente sabe que Deus está à frente, Deus é o Criador, Deus não desampara a gente. Então, sejamos mais otimistas, porque cultivar o pensamento positivo é fundamental tanto para nós mesmos quanto para a psicosfera. Porque, como você falou, o pensamento ele é fonte de energia. Então, ele tem o poder de alterar a matéria. Ele é fonte geradora que altera a matéria. A gente pode ficar doente. Tem muitas doenças psicossomáticas, o câncer, as úlceras, que são causadas porque a gente cultiva esses pensamentos negativos. E a gente, além da questão de influenciar a matéria, a gente fica, às vezes, depressivo, por exemplo. A gente fica com a nossa paz alterada. Então, se a gente mantiver o pensamento elevado, vigilante, a gente tende a ter uma saúde melhor, a gente tende a estar mais em paz e tende a permanecer mais feliz, digamos assim. Vamos mudar um pouquinho, falar um pouco sobre a lei de amor, que eu entendo que é uma das maiores leis que regem o universo. Júlia, qual é a relação dessa lei com o meio ambiente? Porque Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas qual é o limite desse próximo? Seria somente os meus pais, o meu irmão, o meu vizinho, o meu parente difícil? Qual seria o limite dessa questão de amar o próximo? Só as pessoas? O que Olha, você acha? Dani, acho muito interessante a gente comentar sobre isso, né? Porque às vezes, quem é meu próximo, né? Como você mesmo perguntou. E eu acho que todas as oportunidades que nos surgem, né, de ajudar o outro, eu acho que é muito interessante de se pensar, sabe? Agora a gente está vivendo, né, nesse momento de pandemia, então, poxa, muita gente vem pedir ajuda pelo celular, sabe? Ou então, por exemplo, você vê que a pessoa não está falando muito, né? Aí você, poxa, vamos, o que está acontecendo, sabe? Conversa com a pessoa. E eu acho que o próximo, a gente pode estender essa visão, né? A gente pode ampliar a nossa visão sobre o próximo. Não é só quem está na nossa família. Claro,
é também quem está na nossa família, né? E eu acho também que a gente precisa visualizar, ó, a natureza aí. Acho que também a gente precisa visualizar, antes de amar o próximo, a gente precisa se amar, né? Não acha? Acho que a gente precisa pensar em nós mesmos também, né? O amor que a gente tem por nós mesmos reflete no outro. E eu acho que é isso, Dani. Perfeito, Júlia. Só para a gente, então, encerrar essa parte. Além de amar o amigo, o colega que está precisando da gente, a gente tem que interiorizar, incluir esse conceito dos animais, dos vegetais, o meio ambiente. A gente tem que amar o próximo, lógico, amar as pessoas, mas amar também o meio ambiente, amar os animais, porque a gente sabe que Deus está presente em todos os lugares. E, como a gente viu também, a gente precisa fazer nossa parte para preservar o planeta. Porque a gente acha, eu sempre bato nessa tecla, gente, não é uma atitude isolada, ainda que pareça ser, não é. A gente tem o poder, se todo mundo se conscientizar, parece um mega clichê, mas a gente tem que se conscientizar de que todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque, como a gente discutiu, todos nós sofreremos as consequências dos nossos atos. Não tem como a gente ferir a obra da criação sem ferir a nós mesmos. Então, a gente não tem que delegar o poder público, aos governantes, aquilo que nós temos que fazer como cidadãos, como cristãos espíritas. E temos que ter essa consciência. Que planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos, quando reencarnarmos aqui novamente? Então, temos que ter essa consciência, né, Júlia? Você quer fazer um comentário? Não, eu só pensei assim, isso que você falou da gente não delegar assim, a responsabilidade ao próximo, né? Não entregar essa responsabilidade na mão do outro só pra gente se livrar dela, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente, com o amor próprio, a gente começa a pensar na nossa evolução também, né? A gente começa a olhar mais pra dentro e parar de focar tanto na vida do outro, né? Assim, eu ainda foco muito na vida do outro, porque, não sei lá, mas acho que todo mundo foca um pouquinho, né? Mas assim, com as nossas imperfeições. E acho que a gente, antes da gente olhar para o outro, antes da gente olhar o que o outro está fazendo de errado, por que a gente não olha para nós mesmos, né? Por que a gente não vê os nossos erros para tentar melhorar? E para a gente poder sair desse lugar, né, de inércia. Enfim, acho que é isso, Dani, adorei. Perfeito. A gente fica falando, ninguém faz, ninguém recicla, por que eu vou ter que fazer? Não vai fazer diferença nenhuma. O meu colega não faz, meus parentes não fazem, ninguém faz, por que eu vou começar a fazer? Gente, não, como eu disse, comecemos conosco. A mudança começa pela gente. Obrigada, Júlia, pela sua participação. Eu só quero... agora eu vou terminar. Foi um prazer enorme. Vou terminar só para fazer um comentário, porque a gente falou sobre Deus como se fosse uma coisa muito difícil da gente compreender. Mas a gente percebeu, a gente viu que a natureza, que Deus está na natureza, a gente pode percebê-lo em toda a sua criação, mas uma outra forma da gente perceber a grandeza divina é pelo amor. O amor de tantos missionários como Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce. O maior exemplo de todos, Jesus Cristo, que por amor a todos nós, para trazer a sua lei de amor, ele reencarnou aqui no planeta Terra. E devemos perceber Deus em nós mesmos, porque Deus é foco de vida e de amor, do qual cada alma é centelha. E assim como centelhas divinas, todos nós carregamos as potências divinas em estado embrionário. A tal ponto, Júlia, que se a gente soubesse tudo quanto existe dentro de nós, quantas obras grandiosas a gente poderia realizar, quanto que a gente poderia fazer pelo mundo, quanto que a gente poderia fazer por nós mesmos na senda do progresso. Então, vamos nos elevar nesse ideal de que a gente é centelha divina. E, finalmente, Júlia, tenhamos em mente que a gente é espírito imortal
que as coisas da Terra são só um degrau, é só uma fase, que só depende da gente mesmo, por meio da reforma íntima, do autoconhecimento, extirpar o orgulho, o egoísmo, as más tendências, libertar esse espírito divino que está preso dentro da gente, libertar esse Deus interior. E quando a gente conseguir fazer isso, só quando a gente conseguir fazer isso, realizar isso, a gente vai alcançar a verdadeira felicidade que é o fim supremo da vida. Para finalizar, nós gostaríamos de citar o trecho final da mensagem intitulada Um Quarto de Hora, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por Meimei, do livro Caridade, de 1978. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis. De que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos Começa de pequeninos raios de amor a nos irradiarem do coração. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. E Graças até a a Deus. próxima, pessoal. Tchau, gente. Ótimo, gente. Tchau, gente. Foi ótimo. Beijo. Beijo, obrigada.